Estamos de volta com o Espírito da Letra, estudando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, hoje no capítulo 24. E aí, já buscou o seu livro? Já está procurando seguir conosco? Você está vendo que André Luiz fica sabendo que eles estão agora em agosto de 39? Se você não se recorda, a guerra começou oficialmente em 1º de setembro daquele ano, a Segunda Guerra Mundial. E ele fica surpreso com várias coisas. André Luiz pensava que as colônias se comunicassem pelo pensamento, pelas vibrações mentais, mas ele está ouvindo uma pessoa falando, um interlocutor ali, um apresentador de solicitações na tela daquela televisão diferente, pedindo ajuda em português. Ele não é mais que esquisito, mas existe então uma colônia perto do umbral, querendo ajudar e pedindo socorro para os que estão se matando na terra? Mas como que é? Esse capítulo de intercâmbio, essas dificuldades na área deste relacionamento, Lísias então, que estava ali perto dele, começa a explicar. Ora, André, nós estamos muito longe ainda das regiões ideais da mente pura. Como na terra, os que se afinam perfeitamente, entre eles podem trocar pensamentos sem as barreiras do idioma, pelo olhar, pela telepatia, pela emissão de sinais que são facilmente decodificados, mas, de modo geral, não podemos abrir mão da forma no sentido amplo, no sentido lato, no sentido mais profundo dessa expressão. Nosso campo de lutas é muito grande. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Uma humanidade só, encarnado e desencarnados, que compõem essa humanidade. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Morreu, já consegue se comunicar pelo pensamento. Os patrimônios nacionais e linguísticos continuam ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas, fronteiras psicológicas, fronteiras em que aqueles que vivem ou que viveram sob certos conceitos e princípios continuam vivendo, se aproximando. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Em vários setores, espíritos que já conquistaram elevação e que conseguem se comunicar pelo pensamento. Mas é importante considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. É não ter facilidades, porque a maioria ainda ali presente é de espíritos atrasados. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Tudo precisa ir de passo a passo. Nada pula as etapas. Aí eles estavam conversando, o que acontece? De novo, interrompe-se a música. E o locutor volta. O mesmo locutor. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia, do entendimento internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas, pobres possibilidades à ajuda de natureza espiritual positiva, não é? Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham estes países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. De novo, termina a mensagem e voltam as músicas. Lísias, como diz André,
permanece em silêncio. Um silêncio que eu, André, não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, de novo volta o chamamento em uma nova mensagem daquele mesmo posto. Emissora do posto 2 de moradia. E continuam eles, nesse posto, a fazer solicitações de amparo, falando da América, falando das necessidades, falando das lutas para o crescimento, pedindo ajuda das fraternidades da luz, pedindo socorro para todos os que na Europa estariam à mercê das misérias. Quando termina este trecho em que há a exortação, a solicitação, Lísias desliga o aparelho. E aí, no próximo bloco, nós vamos ver a ponderação que Lísias faz a respeito do que os espíritos superiores estavam achando do momento que a Terra estava passando. Sim, era muito nobre as solicitações de amparo, de apoio, que esta emissora, uma emissora, tá vendo? Alguma coisa que emite um sinal, que pede ajuda, estava solicitando para tentar diminuir a gravidade da hora que a humanidade estaria para enfrentar dali para frente. Mas Lísias nos vai explicar no próximo bloco qual foi o modo, a interpretação pela qual os espíritos superiores na cidade Nosso Lar estavam dando o seu apoio a esse tipo de rogativa. Como eles estariam respondendo a isso? E quais seriam, de verdade, as raízes mais profundas deste conflito? Então, agora que nós estamos indo para o final do capítulo 24, você vai lendo, toma uma água bem rapidinho, que daqui a pouco a gente vai terminar este capítulo e eu quero que você esteja aí conosco, tá bem? Então, até já!